paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia trazer uma reflexão para o seu coração, que está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Vimos aqui a história de Daniel, quando estava ali no reino da Babilônia. Ele era um homem fiel a Deus, íntegro. Tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele colocava a mão para fazer, Deus abençoava, porque ele era um homem fiel, um homem honesto diante do seu Deus e do seu rei ali naquele tempo onde ele estava vivendo. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. O rei pensava em colocar sobre ele um cargo muito elevado. Porém, os príncipes e presidentes daquela época procuravam achar uma ocasião contra Daniel, mas não encontravam. O versículo 4 diz assim: Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar nenhuma culpa. Vemos aqui, eles procuravam achar uma ocasião contra Daniel, alguma culpa, corrupção, roubo, qualquer coisa que Daniel pudesse fazer, alguma culpa eles procuravam, mas não achavam nada, porque Daniel era um homem fiel a Deus. E eles não acharam nenhuma culpa, porque ele era fiel e não achava nele nenhum vício ou culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos nenhuma ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E eles chegaram a uma conclusão, falaram: olha, nós não vamos achar nenhuma culpa contra esse homem, porque ele é fiel ao seu Deus, a não ser contra a lei do seu Deus. Vamos fazer uma lei. Então eles colocaram no seu coração de fazer uma lei que durante 30 dias todo homem, toda mulher não deveria pedir nada a outro Deus, a não ser o rei daquela época. E eles fizeram um decreto, levaram até o rei e falaram: olha, rei, nós fizemos esse decreto, essa lei, viemos aqui para que tu assinasse, colocasse o teu anel real e fizesse esse decreto, e todo o decreto do rei não poderia ser revogado. Então nós viemos aqui para que tu assinasse, para que você assine esse decreto, que durante 30 dias nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém pode fazer nenhuma petição a outro Deus, a não ser a ti, ó rei. E o rei caiu nesse laço, porque o rei ele gostava muito de Daniel. E o rei assinou esse decreto. E os homens aqueles inimigos de Daniel, ficaram de olho em Daniel. Só que Daniel, quando ele soube da escritura, como o primeiro versículo que eu li, ele não temeu. O versículo 10, Daniel, quando soube da escritura que estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, e 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor, como antes costumava fazer. Ele não temeu diante desse obstáculo, diante desse impedimento. Ele não ficou com medo, porque ele servia ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele sabia o Deus que ele servia. Então, como ele costumava fazer, 3 vezes ao dia, ele dobrava os seus joelhos, ali com a sua janela aberta para a banda de Jerusalém, e ele orava ao Senhor todos os dias. E aqueles homens viram isso e correram até o rei e falaram: ó rei, Daniel desobedeceu, ele desacatou a sua ordem, porque nós vimos ele orando e falando com o seu Deus. E o rei se entristeceu. O rei viu que não teria como mudar essa história, porque aqueles homens armaram aquele laço e o rei caiu, e aquela lei não poderia ser revogada. E Daniel para resumir a história, Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões, e aqueles inimigos dele ficaram felizes, alegres, porque sabia que agora Daniel tinha saído do caminho, Daniel tinha sido eliminado. Porém, eles se enganaram, porque Daniel estava com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou o leão, o Deus que criou todos os animais, o Deus que criou o leão. Como que Deus não ia fechar a boca daquele leão? E jogaram Daniel ali naquela cova, e ele foi vitorioso. Ele saiu dali inteiro, nenhum leão o comeu,
porque Deus mandou o seu anjo e fechou a boca do leão. O rei passou a noite toda triste, não comeu, não bebeu. No outro dia de manhã, ele correu até a cova dos leões e falou: Daniel, o teu Deus pode te livrar, Daniel? E Daniel falou lá de baixo: ó rei, vive, ó rei, para sempre. Ó rei, eu não fiz nada contra ti. O meu Deus mandou um anjo e fechou a boca do leão. O meu Deus, ele mandou um anjo e fechou a boca do leão. E o rei mandou tirar Daniel dali. Daniel foi tirado. E o rei mandou todos os seus inimigos e a família inteira ser jogado ali naquela cova. A Bíblia diz que os leões devoraram aqueles homens e suas famílias. Vemos aqui, irmãos, o poder da oração. Como a oração tem um poder muito grande. Daniel, ele era um homem de oração. Por isso, o diabo não pôde tocá-lo, não pôde tocar na sua vida. Deus não permitiu. Daniel, ele era um homem fiel a Deus e Deus, ele conhecia o coração de Daniel, daquele homem. Eu quero dizer para você neste dia, nessa manhã, não desista de orar, não desista de clamar, porque a oração, ela tem um poder muito grande. Você pode pensar que Deus não está te ouvindo, que o céu está fechado para você. Muitas vezes você ora e fala: meu Deus, parece que Deus não está ouvindo a minha oração, o céu está fechado para mim. Mas não acredite nisso, isso é pensamento do inimigo. Creia que o Senhor está ouvindo a tua oração, Ele vai te atender no momento certo. Vemos também, quando Pedro foi lançado ali naquela prisão para ser morto, Tiago foi morto a fio de espada, e Pedro foi preso para ser morto no outro dia. Os irmãos da igreja foram todos para a casa da irmã Maria orar e clamar ao Senhor: Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro. Deus mandou um anjo na prisão e tirou Pedro da prisão. Grande foi o livramento. Então a oração, ela tem um poder muito grande. Vamos continuar orando e clamando ao Senhor, diante da luta, diante da dificuldade, diante da dor. Não desista de clamar, de orar ao Senhor. Aqui na minha Bíblia, irmãos, no rodapé da minha Bíblia, tem uma leitura que eu achei muito linda, que diz assim: a oração é a chave da vitória. Por meio da oração, o céu se abre, as barreiras são removidas, as muralhas de Jericó caem ao chão, o sol e a lua param, o azeite e a farinha são multiplicados, o dinheiro é encontrado na boca do peixe, o poder do fogo é anulado na fornalha, a boca do leão é fechada no covil, o impossível se torna possível, o milagre acontece, o sonho é realizado e o desejo é cumprido e o pedido é atendido. Glória a Deus, né? Que coisa gloriosa. O poder da oração. Quantos exemplos temos na Bíblia de oração respondida, que Deus respondeu, né? Que coisa linda. Eu tenho exemplos na minha vida pessoal de oração que eu orei e o Senhor me respondeu ali no ato, na hora. Mas tem orações que eu fiquei 10 anos pedindo ao Senhor uma cura e Ele me deu depois de 10 anos. 10 anos depois eu recebi aquela cura, aquele milagre, e os médicos falaram para mim: olha, você não tem mais essa enfermidade, você está curada. Eu tenho os exames, sabe, irmãos? E outra vez, o meu filho Tiago, ele tinha uma bronquite muito forte. Ele nasceu muito debilitado, foi uma criança que ficava muito doente, tinha uma bronquite muito forte. Quando o tempo mudava, geralmente eu ia para o hospital com ele porque a bronquite já o atacava. E nessa época, ele já estava com 5, 6 anos de idade, não me recordo bem, e de madrugada a crise de bronquite o atacou. A crise de bronquite pegou meu filho de uma forma tão forte que eu fiquei: Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Nessa época eu não tinha carro, morava longe do hospital, e eu acordei o meu marido e falei: o que nós vamos fazer? E o meu marido falou: não tem outra saída, não esperar amanhecer o dia para a gente ir para o hospital. E eu vi que meu filho não ia aguentar, a crise estava muito forte de asma, bronquite. E eu, naquele momento, irmãos, foi como se pegasse uma tomada aqui e ligasse lá no céu. Foi algo automático. Eu orei, uma unção muito grande veio sobre mim naquela hora e eu orei, clamei ao Senhor, pedi a cura, repreendi aquele mal. E quando eu disse amém, o meu filho dormiu e nunca mais ele teve bronquite. Nunca mais o meu filho teve bronquite, ele foi curado naquela hora. Então tem momentos que Deus nos atende no ato.
Tem momentos que Deus ele vai provando a tua fé. Então, se você está pedindo uma cura, se você está pedindo algo para o Senhor e Ele não te respondeu ainda, não desista, porque a oração ela tem um poder muito grande. Vemos aqui a história que eu acabei de contar para os irmãos, a história de Daniel, a história de Pedro quando estava na prisão. Deus respondeu às orações e tantos outros exemplos que tem na Bíblia. O Senhor é um Deus que responde orações. Deus abençoe cada um dos irmãos neste dia e não vamos desistir de clamar o nome do Senhor.